Então, para isso, a gente precisa buscar todos esses caminhos que o eu fez, para tentar corrigir esses recalques, como a gente chama, mal-sucedidos, resolvendo os conflitos de um modo melhor do que com uma tentativa de fuga, né? E muitas vezes a opção, digamos assim, de não continuar existindo se figura ou se inclui dentro dessas tentativas de fuga, de eu conseguir tolerar ou melhor, por eu não conseguir tolerar uma realidade absolutamente indesejável, intolerável, é o último recurso. Então, a trilha que conduz a este caminho das situações de conflito, que a gente chama de formações do inconsciente, que a gente analisa pelos atos falhos, pelos sonhos, pelos sintomas e outras ocorrências passíveis de interpretação, são formas da gente atingir o indivíduo, e tudo isso começa na escuta, para que esse eu seja fortalecido e educado, a ponto de consiga superar, pelo menos em parte, porque os mecanismos de defesa ainda continuarão a ser atuados, para que a gente possa superar em parte essa tendência às tentativas de fuga e suportar a aproximação com esses conteúdos recalcados para dar a eles outra destinação. Então, o que isso tem a ver com a nossa live? Tudo. Por quê? Quando nós falamos de suicidalidade e redes sociais, lembrando que suicidalidade são pensamentos atuais de morte ou suicídio, intencionalidade de dar cabo da minha própria vida, o planejamento e o investimento que eu coloco na consecução desse plano, indicando métodos, formas de fazer, providências, acesso a meios, né? Nós estamos direcionando o nosso discurso para todo o público, mas aquele mais fortemente afetado, sem contradita, são crianças e adolescentes. Isso não significa que as redes sociais não afetem adultos ou pessoas de outras faixas etárias, mas recordemos, suicídio no Brasil é a segunda maior causa de morte entre os jovens entre 15 e 29 anos, ficando atrás apenas dos acidentes de trânsito. Mas se a gente considerar subnotificações, suicídios ocultos, que são eles? São aqueles acidentes que, na verdade, foram tentativas de suicídio, mas que não passaram, ou não puderam passar por esse tipo de análise. Então, se a gente considerar isso, o suicídio pode ser a primeira causa de morte nessa faixa etária. E é nessa faixa etária que boa parte dos conflitos neuróticos eclodem, que o ego fragilizado começa a aprender a se estruturar, com base nas dinâmicas que são estabelecidas nas diversas dimensões do complexo humano, na dimensão psicológica, emocional, na dimensão social, na dimensão familiar e parental, dentre outros. Daí o grande risco, né? Portanto, todo o trabalho nessa fase é fundamental, inclusive para o trabalho de prevenção ao suicídio nas fases posteriores. Porque, como a gente vê, muitas vezes o mal-estar é um estado crônico que se arrasta durante uma vida toda, até culminar numa tentativa de suicídio e num ato de suicídio consumado, né? Assim, de uma forma muito contundente.